que a gente vai estar refletindo nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 1. Eu vou falar de um assunto hoje, que talvez ele não seja tão falado nos dias atuais. A gente tem, inclusive, uma corrente teológica que fala de uma hipergraça totalmente contextualizada do que a palavra de Deus nos traz, falando de um amor que aceita o pecado. Interessante que você já deve ter ouvido essa expressão, que você deve buscar a Deus como você está. E é verdade. Você só não consegue ficar como você era depois que você tem Deus na sua vida. Esse é o diferencial. E hoje eu queria entender com vocês, a partir da palavra de Deus, a ira de Deus. Um assunto complexo porque as pessoas às vezes evitam falar, porque querem construir um Deus nas igrejas, que as pessoas podem vir, participar da igreja sem ser confrontadas de forma nenhuma. Apresenta um Deus que não intervém, não se impõe ao pecado das pessoas. E eu queria ler no Romanos com vocês, seu capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós vamos ler até o 32. E é para essa geração, é para esse povo. Parece que eu vou estar lendo, daqui a pouco vocês vão ver um jornal do dia, mas eu estou lendo a palavra de Deus, que foi escrita há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia diz no verso 18: a ira de Deus, ela se revela nos céus contra a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vai ser derramada sobre uma geração. E aí o texto diz: porquanto que Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus se revelou a eles. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus se revelou à humanidade desde a criação, desde o princípio, para que todos pudessem conhecer a sua grandeza e o seu poder. O texto continua dizendo: tais homens são indesculpáveis. Deus está dizendo, a humanidade é indesculpável, mesmo aqueles que não têm acesso à letra. Ao olhar para o planeta, ao ver toda a criação, ele tem que parar e refletir que existe um Deus criador. Por isso o homem é indesculpável por não crer no Senhor. Verso 21 diz: porquanto, tendo conhecido Deus, os homens não glorificaram a Deus como Ele é, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, tornando-se loucos. Hoje nós apresentamos Deus às pessoas, falamos do grande amor desse Deus, e as pessoas preferem obscurecer o seu coração e tentar viver como se Ele não existisse. Se Deus existe, como eu creio que Ele existe, eu não tenho como viver como eu vivia antes de conhecê-lo. Para mim isso é muito racional. Se Deus existe como a Bíblia descreve, um Deus santo, maravilhoso, que morreu pelos meus pecados, Ele não iria me aceitar no pecado. Ele me aceita, mas Ele me tira desse pecado. Por isso a Bíblia diz, o primeiro texto que lemos, a ira do Senhor está caindo sobre essa geração. O texto diz ainda:
e mudaram a glória de Deus, que era incorruptível, em semelhança à imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou esses homens à imundície. Os homens deixaram de adorar um Deus maravilhoso e começaram a construir para si deuses, imagens semelhantes a homens, quadrúpedes, répteis, e começaram a adorar essas imagens, porque essas imagens não cobram a mudança desses homens. Por isso o ser humano tem tanta facilidade de criar um Deus para si, porque ele cria da forma que lhe é conveniente. Eu quero ir para uma igreja, mas eu quero ir lá, eu quero cantar, eu quero sentar no banco, eu quero até dar o dízimo, mas eu não quero mudar. Eu quero que Deus me aceite do jeito que eu sou, com os meus erros e meus pecados, porque eu sou ser humano. Deus aceita você, meu irmão, Deus me aceita, mas Ele requer de nós mudança, senão nós estamos construindo deuses para nós mesmos. Por isso Deus entregou essa geração à sua imundície, pela concupiscência, ou seja, pelos seus desejos carnais, pela sua próprio coração, para desonrarem o seu corpo. Por isso, adoram e servem a criatura, em lugar de adorar o Criador, a qual é bendito. Amém. Verso 26 diz: por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outras contrárias à sua natureza. Eu preciso explicar esse texto bíblico? Eu não estou falando, eu não preciso discutir ideologia de gênero. A Bíblia não precisa de defesa, a palavra de Deus é verdade. Então não precisa aqui argumentar nem defender Deus, nem sua palavra. Quem não crê nela precisa simplesmente esperar a consequência. De semelhante modo, verso 27, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si a mesma merecida punição dos seus erros. Não preciso também explicar. O texto é muito claro. É essa geração que receberá a ira de Deus. Ainda não para por aí, o verso 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, pelas pessoas hoje em continuar achando que podem brincar com Deus, que não precisam obedecer a palavra de Deus, que é simplesmente viver a vida como cada um quer, Deus o entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça e malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade, sendo defamadores, ou seja, pessoas que falam mal dos outros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, impuros, sem afeição natural, nem misericórdia pelos outros. Ora, conhecendo a sentença de Deus, de que não são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente esses, mas também todos que aprovam essa prática. E aí talvez chegue em nós. Talvez você diga: eu não faço isso, eu não desobedeço, eu não sou infame, eu não sou depravado, eu não sou promíscuo, eu talvez não traio minha esposa, eu talvez não diga que não amo meus filhos. Mas a Bíblia ainda deixa claro, mesmo se eu só concordar com isso, eu já tenho que estar preparado para a sentença de Deus. Meus amados irmãos,
No livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz que os anjos ouviram uma grande voz do santuário que dizia: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Depois releia esse texto. Antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que os anjos sairão sobre a terra e derramarão a ira de Deus, porque Deus não suporta mais o que estão fazendo. E cada taça ele derrama em um lugar, uma derrama sobre as águas, outra ele vai derramar sobre os montes, outra sobre o vento. E é interessante que quando nós vemos esse derramamento, nós lembramos das pragas que Deus já derramou sobre esse mundo. Nós lembramos, por exemplo, o que Deus faz ali no Êxodo, no Egito. Nós lembramos, por exemplo, o que Deus faz com a cidade de Sodoma e Gomorra. Derrama fogo do céu. Nós podemos pensar também no que Deus fez no período de Noé. Destruiu toda a terra com água. Isso é a ira de Deus quando não aguenta mais a promiscuidade e a rejeição da humanidade sobre o próprio Deus. Eu falei que quarta-feira o irmão Daniel estava fazendo uma introdução mesmo sem saber para a mensagem de hoje, porque ele falou justamente da misericórdia de Deus. Só que eu queria dizer a você que essa misericórdia, ela tem tempo. Estamos no tempo da misericórdia, mas estamos muito próximo do tempo do julgamento. Eu preciso compreender isso. Mesmo que eu não prefira dessa forma. E toda essa ação da justiça de Deus é declarada no livro do Apocalipse como o derramamento da ira de Deus. Mas eu queria lembrar a vocês, meus amados irmãos, que Deus não se alegra com a morte dos pecadores. No livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, o próprio Deus diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas pelo contrário, o meu prazer é que ele se converta do seu mau caminho. E aí Deus diz: convertei-vos do vosso mau caminho. A intenção de Deus, meus amados irmãos, é que a humanidade se converta dos seus pecados. É que nós possamos olhar para a nossa vida e entender: Deus está voltando. Eu preciso me preparar para isso. E mesmo se Ele não volte hoje, talvez eu vá. Sexta-feira todos nós fomos surpreendidos por uma notícia que uma jovem pessoa muito conhecida nacionalmente, com certeza cheia de planos, cheia de ideias, teve que se encontrar com Jesus. E se encontrou para um julgamento. E cada um se encontrará para isso. Uma certeza temos nessa vida: esse dia chegará para todos. E a pergunta é: quando esse dia chegar, como eu estarei para enfrentar esse Deus irado? O Deus de amor veio e morreu. Quando nos encontrarmos agora é um juiz, não é mais um salvador. Não é que Deus muda, é porque o plano dele, o projeto dele para a nossa salvação é essa. Nós todos, a Bíblia diz, Romanos 3, 23, todos pecamos e fomos separados da presença de Deus. Deus agora providencia uma salvação, Jesus Cristo prega Ele numa cruz para pagar os nossos pecados. Isaías disse que Ele pagou e levou sobre si todos os nossos pecados. Mas agora, meu amado irmão, eu e você iremos se encontrar com o justo juiz. A intenção de Deus é que todos nós possamos nos arrepender. Porque Deus, Ele é perfeitamente amor. E Deus é perfeitamente ira. Como vemos Jesus na palavra de Deus, como um cordeiro mudo que foi sendo guiado ao matadouro, nós vemos Cristo, agora no Apocalipse, como um grande leão feroz.
E talvez é essa dificuldade que as pessoas tenham de achar que bondade pode ser escarnecido. A ira de Deus, meus amados irmãos, ela não se revela pela maldade. A ira de Deus vai se revelar pela justiça. É diferente da nossa humana. Por isso algumas pessoas têm dificuldade de entender como um Deus que é amor pode se irar. E uma pergunta seria: Deus sendo amor e se ira? A Bíblia deixa claro que o amor de Deus não anula a sua ira. Deus ama tanto cada um de nós, assim como Ele amava Jesus, mas alguém precisaria pagar o preço, e Jesus pagou em nosso lugar. E se Deus perdoasse todos nós, independente da vida que nós continuarmos vivendo, Ele estaria sendo injusto com Jesus. O livro do Apocalipse vai dizer que os santos clamam pelo seu sangue, que foi derramado pelos injustos. Deus não seria justo se perdoasse todas as pessoas, se elas preferem viver no pecado. Lembra da história que eu falei quarta-feira? Eu vou contar de novo porque tem muita gente que não estava na quarta-feira, mas vai ser rápido. Teve uma pessoa que cometeu um crime. E essa pessoa foi preso e o crime dele, a culpa era de morte. Mas a comunidade gostava dele, todo mundo fez um abaixo-assinado para pedir que aquele homem fosse solto. O governador acatou o pedido do pessoal e disse: mas antes de soltar, eu quero ir lá conhecer esse cara. E o governador se vestiu de pastor, colocou um terno, pegou uma Bíblia, e dentro da Bíblia o pastor colocou a carta de liberação daquele homem, de salvação daquele homem, que iria ser enforcado. Quando chega lá naquele homem, o governador vestido de pastor diz: olha, eu trouxe algo aqui para você. E aquele homem diz: eu não quero nem ouvir você, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de religião, eu não quero saber desse Jesus de vocês. E aquele governador diz: não, eu quero só entregar uma coisa que tem aqui para você. Ele: não quero, e começou a cuspir. E depois aquele governador diz: tá bom, então eu vou embora. E ele foi embora. O carcereiro olha para aquele homem e diz: olha, esse aí, ó, você perdeu a grande chance da sua vida. Esse aí não era um pastor, ele era um governador. E dentro da Bíblia estava a sua carta de libertação. No outro dia, aquele homem, prestes a ser enforcado, ele vai dar uma palavra, ele diz: olha, eu não estou sendo enforcado aqui pelo pecado que eu cometi. Eu estou sendo enforcado aqui porque eu rejeitei a minha salvação. A humanidade, meus amados irmãos, com muita tristeza no coração de Deus, será condenada porque eles estão rejeitando Deus. Porque aceitar Jesus não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Aceitar Jesus é mudar de vida, é convidá-lo para viver em você. Porque no céu não cabe o pecado. Ou eu me conserto, ou eu me arrependo, ou eu sou transformado, ou não cabe. Por isso, meus amados irmãos, Deus nos ama muito. E o amor dele se revela também com a sua ira. Se vocês pensarem, de repente hoje eu chegasse em casa, qualquer dia da semana, de repente tivesse bandidos na minha casa, e os bandidos estivessem machucando meus filhos, estivessem machucando minha esposa, o que é que vocês acham que eu ia fazer? Com certeza eu ia me irar muito. E eu ia fazer tudo o que era possível para tirar minha família daquela situação. Eu ia usar o que eu pudesse usar para tirar minha família daquela situação. E você acha que como é que Deus está agindo hoje nesse mundo? E para arrancar aqueles que estão sendo presos pelo diabo e pelos aqueles que trabalham para ele, e muitos hoje infelizmente estão vivendo trabalhando para o inimigo, Deus vai usar toda a sua força. Claro, meu irmão, que eu não posso comparar os meus sentimentos com o sentimento de Deus,
porque eu no máximo consigo amar. Deus, ele é amor. O que a gente precisa compreender é que o amor e a ira não são sentimentos opostos, são complementares. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, briga pelo que é seu. E é isso que Deus tem feito por nós e por todos aqueles que ainda estão vivendo longe dele. Lutado por nós. Feito tudo para nos alcançar. Mas vai chegar um tempo decisivo. E esse tempo está chegando. Deus está voltando. O grande amor dele já foi derramado. O que nós não podemos deixar, meus irmãos, e Deus nunca deixa, é que a nossa ira se transforme em vingança. O ser humano faz isso, Deus não. A Bíblia, por exemplo, ela diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, que o seguinte: nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque da ira do homem não provém a justiça de Deus. E eu tenho que estar atento para isso. Eu não posso comparar os meus sentimentos com os sentimentos de Deus. Deus é justo, plenamente justo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a ira de Deus estará caindo e recairá sobre a vida de todos os desobedientes. Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 8 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus é justo. Deus é justo. Ele não dá nem mais nem menos. Deus vai te dar o que você realmente vai merecer, a partir do que você está vivendo. Como é triste, meus amados irmãos, se deparar com tantas famílias infelizes, com tantos casamentos infelizes. Tudo por conta do pecado. E a Bíblia deixa muito claro: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Olhe bem o que você está fazendo, porque é isso que vai determinar o que você vai receber. É simples. Deus não está dizendo: eu vou retribuir você porque você está na igreja batista, ou eu vou retribuir você porque você está em qualquer outra igreja. Não, é pelo que você vive. A igreja, meu irmão, é um lugar de adorar, um lugar de louvar o Senhor. É um grande instrumento de Deus na vida do povo, até para que a gente possa estar aqui agora, nesse momento, compartilhando da palavra de Deus. Mas o que faz diferença é o que eu vivo com Deus quando eu estou só. É o que eu vivo com Deus quando eu estou nos momentos, muitas vezes, conflitantes. Ele dará, meus irmãos, a Bíblia diz, continuando o texto que lemos, Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. Não é aqueles que são perfeitos, não, é aqueles que lutam para fazer o bem. Luta para fazer o que é certo. Ele dará a vida eterna a eles, por aqueles que buscam a glória, a honra e a imortalidade. Esses receberão a vida eterna. Mas haverá a ira e indignação para os que são egoístas e os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Compreenderam o que a Bíblia diz? Se você busca fazer o que é certo, se você está lutando contra o teu pecado, se você está buscando fazer a vontade de Deus, Deus vai te honrar. Mas se você, meu irmão, se permite continuar vivendo, e só você se permite, não adianta quando chegarmos diante de Deus dizer: mas Senhor, eu não aguentei, a carne era fraca. Esse papinho com Jesus não vai dar, porque Ele vai dizer para você: eu disse na minha palavra, e tudo que eu digo é verdade, eu não permiti nunca algo que você não conseguisse suportar. Se você cedeu, foi porque você quis. Deus é justo. Ele não condenará ninguém injustamente, e nem por prazer.
A psicologia, ela diz para a gente que a ira é um sentimento que nos leva a ter atitudes contra coisas que não concordamos, que não achamos certo. Então a ira simplesmente não é um sentimento ruim. A vingança é. A ira é o que existe em nós. O homem se ira, infelizmente ele se ira envolto de injustiça. O que mais nós vemos agora são pessoas querendo fazer, por conta da calamidade que a gente tem, da insegurança pública, das tristezas que a gente tem com os aumentos e demandas e desmandos aí feitos pelos governantes. As pessoas querem fazer muitas vezes justiças com a própria mão, só que é uma justiça injusta. Mas a justiça de Deus e sua ira é sempre justa. Para finalizar, e você compreender assim, hoje eu creio que vocês devem concordar comigo que uma das doenças mais tristes de se viver é o câncer. O câncer é uma doença que ela vai destruindo você de uma forma muito ruim, porque geralmente você perde bastante peso, geralmente perde cabelo, isso para a mulher emocionalmente é muito forte. Então, hoje, para que a gente entenda o peso do pecado, eu comparo o pecado com um câncer na alma, que até o tratamento dói. Eu já levei várias pessoas para fazer tratamento, quimioterapia, radioterapia. As pessoas medicação forte, vomita, e são várias situações. E em alguns casos, para que, em último estágio, para que você consiga controlar essa doença, o médico precisa tomar uma decisão de amputar. Às vezes o seio da mulher, às vezes alguma perna, às vezes algum braço, para que aquela doença não se espalhe pelo corpo da pessoa. Em último recurso existe isso. O último recurso de Deus, meu irmão. Quando a misericórdia dele não conseguir mais entrar no nosso coração, quando a dureza for tão grande, quando o câncer da nossa alma já estiver tão contaminado, Deus vai arrancar. E se nós se agarrarmos e não quisermos deixar, Ele vai arrancar a gente junto. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 29 e 30, diz um texto que eu acho ele muito forte e cirúrgico, mas eu acho que ele é um texto de um grande aprendizado. Se a gente colocar ele em prática, ele vai fazer muito bem para a vida da gente. Ele diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito está te escandalizando, está levando você a pecar, faz o quê? Arranca e faz o quê? Joga para longe de você. Não é arrancar e ficar perto. Pecado não se fica perto. Pecado se foge dele, corre dele. O texto continua dizendo: pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se tua mão direita também te leva a pecar, corta e joga fora, joga longe, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro, meu irmão, se você não deixar o pecado, se você não jogar fora esse pecado, e se você não matar ele no seu coração e na sua vida, o último recurso de Deus é amputar você com sua grande ira e lançá-lo no inferno. Deus não faz isso por prazer. Deus está pronto para amputar, para arrancar o pecado. E quem não deixar o pecado, será arrancado junto. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, para a minha vida. E eu creio que também para a sua vida. Não deixe o pecado dominar você. Porque a ira de Deus está próxima.
E quando ela vier, não tem como a gente fugir. E mesmo talvez você se encontre com ela antes. Se prepare. Hoje, esteja preparado.